Vamos lá, agora a gente vai falar um pouco do México. E muito obrigada, viu? Pontuou muito bem, Fernanda, eu gostei bastante. E aqui no México a gente vai falar do narcotráfico, da DEA e a soberania, tá? O México trouxe uma dimensão específica do lawfare, que articulamos com o que vimos no módulo 3, da questão do narcoterrorismo, tá? Em outubro de 2020, o general Salvador Cifuegos Zepeda, ex-ministro da Defesa do México, um dos oficiais mais graduados da história recente do país, foi detido no aeroporto de Los Angeles pela DEA, na Agência Antidrogas Americanas, sem qualquer comunicação prévia ao governo mexicano. A detenção causou uma crise diplomática imediata. O governo mexicano, então sob López Obrador, reagiu com indignação e exigiu explicações. Depois de intensa negociação, Cifuegos foi devolvido ao México para ser julgado pelas autoridades mexicanas. O governo mexicano não encontrou provas suficientes e arquivou a situação. Decisão que os Estados Unidos contestaram publicamente. Ou seja, eles colocaram em xeque a soberania nacional do México com relação à investigação. Mas o que interessa aqui não é o desfecho, é o processo, tá? A DEA opera em território mexicano, coleta informações, recruta informantes, conduz operações, decide quem vai ser alvo, tudo isso sem controle parlamentar mexicano significativo, em um país soberano, que é aquilo que a gente estava falando. Se eles lá estão passando por isso, Venezuela passou, quem garante que daqui ao tempo não sejamos nós? Ainda mais depois dessa nova classificação do Marco Rubio. Temos que estar atentos, é importante. Tá? Aí a pergunta, a DEA opera no México e também no Brasil. Eles também operam aqui no país. O México tem agentes equivalentes operando nos Estados Unidos? Não, com certeza não. O que essa assimetria diz sobre as relações de poder? Nós estamos, mais uma vez, a América Latina, voltando a ser uma colônia, né? No caso dos Estados Unidos, que interferem da forma que eles entendem que é mais vantajoso para eles. E é isso que tem que acabar. Tá? Eu falei bem rápido, até porque é uma situação que vem crescendo, mas o México tem se posicionado. Até agora não aconteceu nada de relevante, porque eles estão lutando ainda, não perderam a sua soberania e continuam em briga com os Estados Unidos sobre essa questão. Tá? E agora a gente vai falar do bloco 3, que é a OEA, a ONU e os tribunais internacionais. Querem pontuar alguma coisa com relação ao México? Fui bem rápida, né? É porque a questão do México está mais ligada ao módulo 3. Quando ele vier, ele vai vir com mais detalhes. Porque o módulo 3 fala sobre isso, a classificação do narcoterrorismo. E foi isso que eles fizeram no México. Não, qualquer cidadão que esteja ilegal nos Estados Unidos, até brasileiro. Brasileiro está sofrendo a mesma sanção lá fora. Está sendo deportado pelo ICE, né? Populações latino-americanas estão sendo deportadas de volta para os seus países por uma determinação do governo americano, norte-americano. Mas ele fala porque é uma forma dele querer adentrar de forma abrupta no México. Mas o México não deu abertura. Essa é a questão, eles não deram essa abertura. Eles permitem, talvez, que o pessoal da DEA esteja por lá, mas não deu a abertura. Agora, vamos lá. Vamos falar desses tribunais, né? Dessas organizações. A gente chegou no andar de cima do lawfare internacional. As organizações e tribunais criados, em teoria, para arbitrar os conflitos e proteger direitos. E o que vamos ver é esses mesmos mecanismos, longe de serem neutros. São campos de disputa política. Vamos começar com um caso que considero um dos mais perturbadores da história recente da América Latina, Bolívia 2019. Em outubro de 2019, Evo Morales disputou sua reeleição à presidência da Bolívia.
No dia da eleição, o sistema de apuração foi suspenso temporariamente. E quando voltou, a vantagem de Morales tinha aumentado. A OEA publicou um relatório em novembro de 2019, afirmando ter encontrado evidências de fraude eleitoral flagrante e dolosa. Mera coincidência que está acontecendo aqui com a gente, né, gente? Entendeu? Protestos eclodiram. Militares pediram a renúncia de Morales. Ele renunciou e foi ao exílio. O que se seguiu foi um governo de facto que prendeu opositores e reprimiu manifestações. Um mês depois, pesquisadores do MIT publicaram uma análise estatística dos dados eleitorais bolivianos. Conclusão? Qual a conclusão você acha que eles chegaram, gente? Não havia evidência de fraude. Não havia nada que constatasse a fraude nas eleições. A variação que a OEA interpretou como sinal de manipulação era estatisticamente normal em países com apuração parcial progressiva. Em 2020, a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina, chegou à mesma conclusão. Evo Morales havia sido derrubado com base em um relatório da OEA que estava errado. Ou, né? E essa pergunta que precisa ser feita: quem estava mentindo? Entenderam a situação? Quando a gente falou lá em cima sobre o que seria politicamente interessante, economicamente interessante, para que país? Para quem? Tá?